Paulo Canedo Magalhães. Boa tarde, pessoal. Bom dia. É uma enorme satisfação ver o projeto Iguaçu avançando gradativamente ao longo dos anos. Muita coisa foi um bom sucesso, mas tivemos falhas no meio do caminho. E essas falhas sempre é tempo de a gente corrigi-las. Uma das falhas que eu vejo importante é o entendimento de que a obra que o governo estadual executa, o contrato, através de um contrato de trabalho com uma empresa qualquer executora, tem como finalidade o bem-estar de uma determinada sociedade. No caso, nós estamos falando do pessoal de Duque de Caxias. Acontece que a obra não deve só satisfazer os anseios da população diretamente beneficiada, no caso, o pessoal de Duque de Caxias, mas também dos seus vizinhos, porque a bacia hidrográfica é uma só, e o trabalho que será feito em Nova Iguaçu, que será feito em Belfort Roxo, em Mesquita, etc., vai interagir com o que vai acontecer em Duque de Caxias. Portanto, essa interação entre os diversos municípios é de fundamental importância. Para ficar claro isso, seguinte, olha, isso tudo é um grande corpo humano. Duque de Caxias é o braço dessa região, mas tem uma barriga, que pode ser Belfort Roxo, tem a cabeça, que pode ser, cabeça não necessariamente pensando, só um órgão, que pode ser Nova Iguaçu, e assim vai. Não adianta ter um braço forte num lugar onde a cabeça está doente. Então, é preciso que tudo funcione mais ou menos a contento, e para que o conjunto funcione bem. Em outras palavras, o sucesso do funcionamento da obra de combate às inundações dentro de Duque de Caxias é afetado pelo bom andamento do que ocorre em Belfort Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, etc. Portanto, a população interessada, primeiramente, que é essa população com quem nós estamos reunidos hoje, deve ter dois pontos de atenção no meu ponto de vista. Primeiro é entender o projeto que foi apresentado, que vai ser contratado, para que ela, a população, consiga perceber o que é construído em cada ponto. Como é que essa coisa funciona. E, nesse contexto, eu me coloco à disposição dos senhores, sempre que desejarem fazer uma visita, para indagar por que isso é assim, não é assado. Eu me coloco à disposição para esclarecer no que eu puder esclarecer. A segunda coisa importante é que não basta entender o que será feito em Duque de Caxias e por que será feito em Duque de Caxias, mas a mesmíssima coisa com respeito aos outros municípios do qual vocês não participam diretamente, mas são uma consequência, vão sofrer ou se alegrar conjuntamente. Portanto, é fundamental que vocês entendam também o que ocorre em outro município, não só para satisfação própria, mas também para ajudá-los e cobrar ajuda. Porque, de novo, um membro do corpo não funciona se ele não estiver harmonicamente trabalhando com outro membro do corpo. Isso funciona como um corpo único. E, portanto, todos eles têm que trabalhar de forma uníssona, conjunta. E, para isso, é preciso que as pessoas entendam a finalidade de cada obra. O que deve ser esperado no momento e o que vocês pretendem para o futuro. Porque, claro que as obras do projeto Iguaçu não terminarão em 2026, nem em 2028, continuarão em 2030, 2040, sem dúvida nenhuma. Compete a vocês cobrarem isso. Né? E vocês, ao cobrar isso, de novo, vão cobrar um planejamento de obra futuro e, tal qual essa primeira etapa, tem que ser feita conjuntamente com os demais municípios. Então, eu creio que a sociedade local beneficiada, ela não só fiscaliza, mas como ela também leva aos vizinhos e ao governo contratante
o seu parecer, porque, repara, os governos estão a serviço da população instalada. Então, nesse sentido, o governador, o governo do estado, o governo municipal, são pessoas que são colocadas hoje para beneficiar os interesses da sociedade caxiense. Então, exercer esse papel de controlador das obras, não é dono das obras, dono do governo do estado, é a sociedade como um todo. Mas a lógica desse funcionamento é da responsabilidade dos senhores. Não só as obras atuais, mas o planejamento das obras futuras. E para isso é preciso que vocês entendam por que cada coisa está sendo construída como deverá ser o prolongamento dessas obras no futuro. Então é fundamental que vocês entendam isso. Além de que também deve competir a vocês, entendam, o controle social do que ocorre aqui. Por exemplo, vou citar aqui uma coisa que me vinha à cabeça. O bairro do Pilar foi uma vez feito a obra toda e eu me lembro que o prefeito era o Zito. Então, e ficou combinado com o prefeito Zito que a avenida 5 de julho, 5 ou 4, 5 de julho, seria o término da região urbanizada. Ou seja, entre o Iguaçu e a 5 de julho, não existiria nenhuma construção a menos de umas 10 casas já construídas naquela época. Olha o que ocorreu. Olha o que ocorreu. Está completamente loteado. Eu creio, do meu ponto de vista, que o principal responsável por isso são, na verdade, os vereadores, que, enfim, interessados em ajudar a população, promovem a ocupação nem sempre regular. E quem fiscaliza isso? Quem deveria fiscalizar é o governo do estado. Mas se nós não tomarmos conta, digo nós os moradores, não tomamos conta do nosso quintal, não é razoável esperar que o prefeito ou o governador irá tomar conta do meu quintal, se eu, que sou morador daqui, não tomo. Então, eu atribuo à sociedade local a responsabilidade de ajudar o prefeito, ou os vereadores, enfim, ou o governo do estado, as autoridades constituídas, a fazer cumprir aquilo que foi combinado. Não é lógico que o povo do Pilar tenha sido ocupado da 5 de julho para baixo, que não faz tanto tempo assim. É verdade que já faz bastantes anos, né? Faz 30 anos, estou lembrando aqui de RH. Mas, de qualquer maneira, não é razoável que isso tenha acontecido. Principalmente porque aquilo foi combinado por escrito, não foi um trato de só de fio de bigode, foi escrito. O governo municipal se compromete a não, tudo escrito. O governo estadual recebeu cópia. O Ministério Público recebeu cópia. Vocês reivindicaram isso. E fomos todos atropelados. Nada disso ocorreu conforme desejamos. E aí? E aí, cada um tem uma parcela de culpa. A sociedade local tem a parcela de culpa de não ter protestado. Se necessário, deita na rua e impede o trânsito de carro. Não pode ocupar aqui. Por quê? Porque meu filho ou meu neto sofrerá consequências dessa ocupação errada. Assim como nós estamos falando do Porto do Pilar, assim, só me vem a cabeça, tem São Bento, tem aquele aterro na Cidade dos Meninos, tem o rio, o próprio rio Pilar com a ocupação das margens. Exemplos de insucesso não nos faltam. Eu acho que nos falta uma ação mais proativa no sentido de não permitir, combater. Nem sempre a gente consegue não permitir, mas se a gente criar uma reação, pelo menos ajuda a prefeitura ou o INEA a corrigir. E mais do que isso, tira da nossa dor de consciência, olha, eu não fiz nada para ajudar. Agora eu estou com a consciência tranquila que eu fiz o que eu pude para ajudar. Então, não se esqueçam que não são só as benesses pedir um complemento de obra, pedir um pouco de organização de plantios de árvores para ter sombra, enfim, várias necessidades do cotidiano que a população percebe
perceba, ela deve solicitar isso ao INEA, ou à prefeitura, ou à AMPA. Isso é o mais fácil, isso, não preciso muito ressaltar esse ponto, porque vocês já fazem isso. Mas tudo que é o interesse coletivo é mais difícil. Quer dizer, quando uma obra de Duque de Caxias interfere com a inundação de Belford Roxo, ou vice-versa, uma obra de Belford Roxo interfere com o bem-estar das inundações de Duque de Caxias, que é um problema de ordem coletivo, começa a complicação. Porque aí tem um conflito de interesses. Um município está querendo fazer uma coisa que vai atrapalhar um outro município. Como é que faz para que esses dois se entendam? Vale o bom senso. E a sociedade, que é a responsável por ajudar a ter esse bom senso, tem uma missão. Eu queria ressaltar que vocês têm essa missão e estou encorajando-os de exercer essa função de mitigar os problemas de benefício comum. Nós somos craques em defender os interesses próprios e somos péssimos em defender o interesse coletivo. Então, tudo que é do coletivo, isso aí é um problema nosso, então você resolve. Aquele problema que é um problema meu, eu resolvo. Então, essa visão egoísta atrapalha, e atrapalha muito. Em drenagem, isso é absolutamente fundamental. Porque a chuva, quando cai num determinado momento, não é avisado, você caiu em Duque de Caxias. Agora dali para lá já é Belford Roxo, pode cair à vontade. Não é assim. A chuva cai no chão. E quem dividiu o chão em vários municípios foi um ser humano, não tem nada a ver com São Pedro. E portanto, é preciso que nós entendamos esse assunto. Entendamos que o que é bom para a região não necessariamente é a única solução para Duque de Caxias, ou é a única solução para Belford Roxo. Essa harmonia intermunicipal é difícil de ser feita, é muito difícil de ser feita. E compete a vocês colaborarem. É claro que vocês têm a responsabilidade de exercer o controle. Vocês não são responsáveis por isso. Responsáveis serão os nossos prefeitos e secretários municipais ou estaduais. Porém, a gente tem boca para reclamar, a gente tem boca para se fazer ouvir, junto às autoridades que nos representam na região. Essa função, vocês, por favor, não se esqueçam de cumprir. É absolutamente fundamental. Fora isso, Luiz, eu só gostaria de lembrar que tem alguns pontos que a gente poderia programar uma parte do nosso pensamento para o futuro. À medida que suponhamos que essas obras sejam executadas, que elas sejam construídas, sejam executadas de forma razoavelmente nota 7, suficiente para passar de ano. Pronto. E aí? Aí tem agora como manter, como fazer a manutenção. E isso também é um problema de ordem coletiva que não é bem exercido. Eu me lembro que alguém aqui lembrou, foi ela que disse que me viu um vídeo que eu fiz de uma vistoria em 2021. E esse voo de 2021 demonstrou, eu me lembro que conversei muito com o Vergara sobre isso, demonstrou que nós, governo do Estado, não cumprimos as nossas obrigações naquele período. Porque a Baixada tinha sido objeto de uma infraestrutura feita pelo INEA, que ficou do tipo razoável, enfim, não era nenhum Paris, mas era uma cidade que tinha uma infraestrutura construída a nível razoável, ou seja, estava preparada para receber as chuvas. Não enorme, as chuvas normais, ela estava preparada para receber. Isso exigiria, como tudo na vida, que manutenção. Assim como a gente não pinta a casa, não desentope o rabo da nossa casa, não faz isso e aquilo, os municípios também têm as suas obrigações de manutenção.
Se não fizer a manutenção, aquela infraestrutura construída fica inoperante. Basicamente era o feijão com arroz. Era o feijão com arroz. Então, no caso que eu estou relatando é ocupação de terrenos errados, foi fartamente feito, ocupado erradamente, e a desobstrução mínima dos lixos dos rios, que não foi feita. Manutenção das comportas de one-way flap, que não foram feitas. As grades das comportas flap estavam todas obstruídas ou quebradas. E aí a coisa não funciona. E quando não funciona, o processo é coletivo. Aí fica um município brigando contra o outro. Volta aquele primeiro item que nós temos que ter um corpo que trabalhe em conjunto. Eu me lembro que nessa ocasião, se não me falha a memória, foi Belfort Roxo, Monteiro ligou as bombas. Duque de Caxias foi lá e desligou as bombas porque estava atrapalhando. Não. Fica um brigando com o outro, o braço esquerdo brigando com o braço direito. Quem tem razão? Nenhum dos dois. Porque eu devia ter combinado para que os dois caminhassem na mesma direção. Quer dizer, não há racionalidade. E quem pode ser um agente fiscal, um agente mitigador desses conflitos? Senhora de sociedade organizada. As organizações de bairro. Um bairro chegaram, peraí, não é razoável que você ligue a bomba e inunde meu bairro. Aí o cara, mas eu não ligar e inundo o meu, então bom, que tal procurar uma solução que satisfaça gregos e troianos? Essa harmonia tem que ser procurada, e vocês têm um papel importante nisso. Não esqueçam de exercer. Quer dizer, manutenção. E eu me lembro que quando acabou essa visita, que nós estamos falando em 2011, eu me lembro que eu escrevi um artigo no jornal que brincava, que dizia o seguinte: não me faça obra nova nenhuma. Porque na ocasião o governador disse: vou fazer um monte de obras para corrigir esse problema. Por favor, não faça obra nenhuma nova. Faça as velhas obras funcionarem. Quando as obras velhas que o senhor já fez estiver funcionando, pense em novas obras. Eu não compro sapato novo em pé quebrado. Concordo plenamente. Hein? Concordo plenamente, senhor. Por favor. Mas vamos todos concordar, mas de uma forma mais eficiente. Vamos levar esse raciocínio para os nossos dirigentes, democraticamente eleitos. Qualquer nós gostemos dele ou não, eles estão democraticamente eleitos, são as autoridades constituídas e eles têm que ouvir a nós e devem ter obrigação disso, porque eles são pagos por isso. Nós temos direito à fala e eles têm a obrigação de ligar os dois ouvidos para nos ouvir. Porque não quer dizer que eles vão obedecer exatamente o que a gente quer, mas tem que pelo menos considerar e dar uma justificativa de que está trabalhando na direção do que a sociedade tem. Então, é muito bom ver essas obras do projeto Iguaçu recomeçarem. Eu quero dar uma especial atenção para uma coisa que eu tenho aqui como remorso, que é o Parque São Bento. Eu sempre digo que o Parque São Bento é uma dívida. Eu saí da cela, fiz coisas no Parque São Bento, mas não foi suficiente e tenho certeza que fiquei devendo. Enfim, a vida é assim, a gente é atropelado pelos acontecimentos e o Parque São Bento não ficou como deveria ter ficado. E essa dívida, que já tem quantos anos, Luiz? Mais de 10 anos. 30 anos. Essa dívida ainda não foi paga e me causa remorso. Eu devo conversações que toda vez que eu olho para a região, eu digo, caramba, estou devendo Parque São Bento, estou devendo Rio Borges. Eu não sou nada, não sou nenhuma autoridade, mas intelectualmente devedor. Então, o dia de hoje faz uma graça interessante, que é: vai ser retomada a obra do Parque São Bento. Isso significa que, egoisticamente, eu vou aliviar um pouco da minha consciência pesada por não ter feito o que devia ter sido feito no passado. O Parque São Bento será remediado agora pelo projeto que está em desenvolvimento. Assim espero. Eu vou incluir aqui o senhor em bacia distrito no Mirim. O senhor não ficar despreocupado. Não, o Mirim é verdade, também tem uma dívida.
Mas em Umirim, bom, é outra região. É outra região. Mas é também uma dívida, assim. Não há dúvida nenhuma que é uma dívida. Mas essa propõe que a gente discute isso em outro lugar. Então, a alegria de ver parte desse meu remorso mitigado com o reinício das obras de São Bento é um grande conforto, pelo menos espiritual para mim. De novo, eu sei que... Não. Rio Sarapuí, o senhor conhece? Claro. Palmo a palmo. Está lá abandonado, né? Jogado. Dê uma olhadinha lá pro Rio abandonado Sarapuí. no parque. O Rio Sarapuí. Ele passa aqui, né? Ele passa aqui, ó. O Rio Sarapuí foi muito obrado. Ele teve muita obra em cima dele. Muito mais do que o Iguaçu. Tem mais de 20 anos que não é dragado isso. Não quer dizer que não. Eu não estou dizendo que ele não tem problema, nem que tudo foi feito. Estou dizendo que ele foi um curso d'água que bastante mexido. O Rio Sarapuí parece que não existe. Só para lembrar dele. Não, o Rio Sarapuí parece que não existe, só existe Rio Bota, Rio Iguaçu. O Rio Sarapuí, o que é? Nada? O Rio Sarapuí não é nada, é um valão, tá virando valão, cheio de lixo, cheio de mato. Pessoal, vamos. Entendeu? Todo mundo vai ter um momento de falar, deixa o Camilo terminar de falar, que já está concluindo. Aí depois eu vou fazer a apresentação e a gente abre para pergunta, tá bom? Desculpa aí, porque o senhor falou lá de São Bento, e aí eu me referi ali no Rio Sarapuí, que eu moro ali perto. Não há dúvida, olha lá. O problema não nos falta na Baixada Fluminense. O problema é a gente elencar, botar tudo no papel e organizar um modo de atacar. O Rio Sarapuí está virando valão de sujeira. É verdade. De mato. Boa enfim. parte disso foi a completa falta de manutenção de todos os pontos que tem esse conflito. Esse assunto a gente acabou de abordar. Mais uma tarefa para os senhores, cobrar que os cursos d'água que foram trabalhados, onde foi construída uma infraestrutura, não seja abandonada. Porque o que mais me dói, a mim particularmente, é assim, nós temos inúmeros cursos d'água que nunca foram mexidos ou que foram pouco mexidos e que precisam ter trabalhos do governo. Agora, me dói muito mais ver locais onde o governo do Estado investiu dinheiro, gastou dinheiro que é nosso, é dinheiro da população, para melhorar, melhorou e depois foi abandonado por falta de continuidade do processo, por falta de manutenção. Isso me dói muito mais, porque estava na mão, era nosso, perdemos. Então, o Sarapuí não está nesse caso específico. Ele foi construído, agora precisa que a gente não perca o que a gente fez. E para isso precisa ter... Ali onde eu moro... Eu não tenho dúvida que tem muita coisa a ser feita. O problema é organizar. E para a gente organizar, tem duas coisas. Primeiro, tem que entender o conjunto. Segundo, tem que organizar isso de uma forma tal e apresentar para as autoridades, exigindo ou pedindo que haja visão estratégica para que obtenha-se os fundos para que se corrija. E a participação da sociedade em fiscalizar e organizar essa bagunça. Então, é isso que eu gostaria de lembrar aos senhores e agradecer a retomada das obras do projeto Iguaçu.